TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TRE Ceará convoca os eleitores faltosos que poderão ter o título cancelado. O secretário de Administração Penitenciária do Ceará, Mauro Albuquerque, fala sobre a política de segurança penitenciária no estado. Tribunal de Defesa de Prerrogativas realiza um ato de desagravo público em frente ao Fórum Altran Nunes. Chega a 30 o número de internos aprovados para o ensino superior. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as nossas dicas da agenda com concursos jurídicos e inscrições abertas. Os principais destaques do Judiciário Brasileiro você confere agora no programa Mundo Jurídico. Eleitores que deixaram de votar por 3 eleições consecutivas terão a inscrição eleitoral cancelada. Os convocados devem comparecer ao cartório eleitoral de 7 de março a 6 de maio. Mais informações com a repórter Romana Mello. Olá, isso mesmo. Quem vai passar mais detalhes sobre esses mais de 60 mil eleitores que estão faltosos com a Justiça Eleitoral é a Lorena Belo, que é coordenadora do cadastro eleitoral aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. Lorena, mais de 60 mil pessoas precisam regularizar a situação. Como é que está o prazo? Como é que faz para poder ficar aí quite com a Justiça? Bom, o eleitor que não votou e não justificou nos últimos 3 pleitos está passível de cancelamento, ou seja, o seu título eleitoral pode ser cancelado caso ele não compareça para se regularizar. O prazo final é 6 de maio próximo, então até essa data o eleitor deve procurar uma das nossas unidades de atendimento. Aqui na capital pode ser qualquer dos postos descentralizados ou aqui a central na Praia de Iracema. E no interior o eleitor deve procurar o cartório eleitoral do município em que ele reside. Caso ele, digamos assim, não possa comparecer nesse período estipulado por vocês, o que é que acontece com o título, o que é que acontece com esse eleitor? Bom, o título desse eleitor será cancelado. A primeira repercussão é não poder votar nas próximas eleições. O pleito de 2020 serão eleições municipais. E, além disso, o eleitor ele fica impedido de realizar várias atividades para as quais é exigida a quitação eleitoral. Então, esse eleitor não poderá emitir nem renovar passaporte, não poderá contrair empréstimos em instituições bancárias oficiais ou subsidiadas por orçamento público. Ele não vai poder tomar posse em cargo público, matricular-se em instituição pública de ensino e nem poderá inscrever-se em programas assistenciais do governo, como é o caso do Bolsa Família. Porque em todas essas situações, como eu disse, é exigida a quitação eleitoral, situação que esse eleitor não poderá comprovar. Esse tipo de atendimento ele pode ser agendado ou é somente o agendamento só é feito para quem vai fazer o cadastramento biométrico? O agendamento, a rigor, é necessário apenas para quem vai fazer atendimento, seja o cadastro biométrico, seja a emissão de um novo título, a transferência do domicílio. Agora, nós concluímos, não sem razão, que esses eleitores que estão com 3 pleitos consecutivos sem votar e nem justificar, são também eleitores que ainda não fizeram o seu cadastramento biométrico. Então, é bastante razoável que esses eleitores agendem sim seu atendimento e compareçam ao cartório eleitoral ou aos postos descentralizados de atendimento para realizar as 2 atividades, quitar as ausências que eles eventualmente tenham e fazer sua biometria. Perfeito. E como o agendamento pode ser feito, Lorena? O eleitor pode ligar para o número 148, que funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, ou acessar o site do TRE no endereço www.tre-ce.jus.br. Muitíssimo obrigada pelas informações. Então, você de casa, fique atento. Romana Mello para o Jornal da Câmara. O Tribunal de Defesa de Prerrogativas realizou um ato de desagravo público esta semana em frente ao Fórum Altran Nunes. Acompanhe. O pedido de providências e desagravo público em favor do advogado Francisco Alexandre Macedo Arraes e da advogada Aline Rocha Sá foi requerido contra a juíza do trabalho Milena Moreira de Souza e aceito por unanimidade pelo Tribunal de Defesa das Prerrogativas. A solicitação foi em decorrência de tratamento incompatível com a dignidade da advocacia, ausência de condições adequadas ao desempenho da advocacia, caracterização de ofensas prerrogativas estabelecidas na Lei Federal número 8.906 de 1994. O Dia Nacional da Advocacia Pública será comemorado no dia 7 de março, data em que a OAB Ceará lançará no auditório da Escola Superior da Advocacia o movimento estadual de valorização da advocacia pública.
E para falar sobre a importância da advocacia pública, assim como sobre a campanha de valorização da categoria, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão Estadual da Advocacia Pública, Pedro Quariguazi, e a vice-presidente da comissão, Isabel Cecília. Doutor Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é nosso, agradecendo aqui a oportunidade de falar um pouco sobre a advocacia pública para melhor transmitir esse conhecimento para a população. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores qual é a função, qual é o papel do advogado público. O advogado público é aquele advogado que acompanha os órgãos, fiscaliza os órgãos no âmbito federal, estadual, municipal e orienta as práticas jurídicas dos órgãos, né? Também tem um papel preponderante de prevenção do desvio e do mau uso do dinheiro público, né? Faz o controle da legalidade, do que se pode ser feito, protege então assim, os interesses da população para que práticas lesivas, tanto ao erário público como práticas contrárias às leis, evitem de ser praticadas, protegendo então o interesse da sociedade como um todo. Doutora Isabel, é também função da advocacia pública prestar assessoramento e consultoria, não é verdade? Sim. No âmbito da Advocacia Geral da União, os advogados públicos, eles estão lotados em todos os ministérios. E dentro desses ministérios, eles controlam os contratos e as licitações e também fazem o controle de legalidade, para que esses órgãos não pratiquem ilegalidades, gerando assim a judicialização contra o Estado. Então, eles fazem um trabalho preventivo sensacional, tanto no combate à corrupção, como no controle de ilegalidades, impedindo que o Estado cometa ilegalidades. Presta também uma consultoria para a edição de normas de conduta, né? Como portarias, né? Instruções, claro, né? Claro. A Advocacia Geral da União tem um setor, né, que presta assessoria direta à Presidência da República na elaboração de atos normativos, certamente. Doutor Pedro, a advocacia pública, assim como a advocacia privada, também é considerada uma função essencial à justiça, não é verdade? É essencial. Sem o advogado público, falta total direcionamento dos órgãos de execução, dos ministérios, das secretarias, de como praticar aquele ato jurídico sem malferir os direitos da população e observando o controle da legalidade prévio, evitando, assim, demandas e prejuízos à população. Então, Isabel, na sua opinião, quais foram os principais avanços alcançados pela categoria nos últimos anos? O advogado público é um advogado como qualquer outro, né? Então, a ele devem ser asseguradas todos os direitos, todas as prerrogativas da advocacia, dentre as quais a inexistência do controle de ponto, para que ele possa ter liberdade de trabalhar na melhor condição possível para ele e para sua mente. Ele também conquistou nos últimos anos a percepção dos honorários advocatícios, isso no âmbito da advocacia pública federal. No âmbito da advocacia pública estadual e municipal, a percepção dos honorários públicos ela já vem sendo garantida há anos, né? A Advocacia Pública Federal conquistou isso a partir da recente reforma do Código de Processo Civil e agora vai ter que enfrentar essa questão no Supremo Tribunal Federal, que certamente obterá vitória dada a manifesta juridicidade do direito conquistado. Doutor Pedro, quais são as principais dificuldades enfrentadas atualmente pela advocacia pública? Eu gostaria que o senhor respondesse a esse questionamento logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar os advogados públicos Pedro Quariguazi e Isabel Cecília. Doutor Pedro, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre as dificuldades, né? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pela advocacia pública na atualidade? As principais dificuldades basicamente o quadro resumido de procuradores, né, nos três âmbitos,
a certa falta de estrutura também de apoio, né? Há também um quadro deficitário, como dito, e uma falta de concurso. Em relação aos municípios, tem um quadro ainda mais grave. A grande quantidade dos municípios, principalmente do interior, não tem Procuradoria própria. E nem tem procurador concursado. Certo. São geralmente advogados indicados pelo próprio prefeito. Então, isso acaba por ocasionar esse grande número de desvios dos municípios, porque quem controla está ligado ao prefeito, ou seja, não controla, né? É verdade. Recentemente saiu a CGU, Controladoria Geral da União, um estudo que em 95% dos municípios de Fortaleza, aliás, municípios do Brasil, existem desvio e fraude em licitações. Então, isso acaba ocasionando o que a gente vê, além de casos volumosos de corrupção, a falta de serviço público à sociedade. Com certeza. Doutora Isabel, qual a sua percepção sobre essas dificuldades encontradas pela advocacia pública? O Estado brasileiro ele tem trabalhado muito nos últimos anos o combate efetivo à corrupção. Certo. E isso passa necessariamente pelo fortalecimento da advocacia pública em todos os aspectos e em todas as esferas públicas, federal, estadual e municipal. Então, o Estado brasileiro, nas últimas eleições, o povo brasileiro deu um recado para os governantes. Que recado foi esse? O recado de que nós, brasileiros, não suportamos mais a corrupção. Então, para que isso se efetive, a gente precisa necessariamente fortalecer a advocacia pública. O concurso público, ele assegura o ingresso no Estado de um profissional habilitado, competente e isento de interesses, o que lhe dá liberdade plena para agir, coibindo práticas ilegais e coibindo práticas de desvio de recursos públicos. Doutor Pedro, no dia 7 de março, como já anunciado aqui, será também feito o lançamento do movimento estadual de valorização da advocacia pública, né? O senhor poderia falar um pouco como se dará esse movimento? Esse movimento é trazido para chamar a atenção da sociedade, como a doutora Isabel falou, né, da importância do advogado público, que é pouco conhecido. Hoje se conhece muito o juiz e o promotor, Verdade. Mas o advogado público, que faz um verdadeiro trabalho de prevenção de desvios, é pouco conhecido. Então, precisamos trazer isso à sociedade, demonstrar a importância do advogado público e trazer o apoio necessário para implantar justamente o que a doutora Isabel falou. Advogados públicos concursados, isentos e compromissados com essa nova fase do Brasil, com o Brasil sem corrupção. Doutora Isabel, esse movimento estadual de valorização, além de ser um trabalho desenvolvido, logicamente, para fortalecer a categoria, mas visa também levar informação para a sociedade de uma forma geral, né? Levar esclarecimentos. Com certeza. O trabalho que o advogado público faz é muito extenso. Né? Então, vai do pouco conhecido. Né? Por quê? Porque a grande parte dele é feito sem qualquer explicitação. Né? O advogado público ele controla o que não é judicializado. Então, tudo que não é judicializado passa por ele. Então, ele atua saneando, impedindo os gestores de errarem, impedindo que aquela atuação seja efetuada de forma ilegal e conduza a uma eventual judicialização. Então, grande parte do trabalho do advogado público é feito em silêncio, em reserva e sem que a população saiba, mas é um trabalho fundamental. Com certeza. Doutor Pedro, no dia do lançamento da campanha de valorização da advocacia pública, será realizada também uma conferência, né, sobre as novas práticas de atuação da advocacia pública na prevenção e no combate à corrupção. Quem será o conferencista e este evento será aberto ao público? Serão 3 conferencistas, né, ainda a confirmar na sua totalidade. É aberto ao público, todos aqueles que têm interesse em conhecer a advocacia pública, as práticas mais atuais de prevenção e combate à corrupção são convidados, né, a fim de que também se possa discutir, trazer isso a uma ampla discussão, tanto na categoria como na sociedade. Doutora Isabel, a senhora poderia falar um pouco aqui sobre essas novas práticas da advocacia pública? Podemos, sim. No que pertine à advocacia pública federal, à Advocacia Geral da União, nós temos adotado vários sistemas informatizados que dão suporte
AGU nesse trabalho preventivo. A tecnologia da informação é um grande aliado. Isso. Tá? Então, no âmbito da AGU, nós temos tido o desenvolvimento de alguns sistemas, né, que permitem o conhecimento, a análise, o cruzamento de dados e o preparo, né, de todo o material que eventualmente pode abrir ações de improbidade, execuções fiscais e ações que envolvem justamente essa prevenção e esse combate à corrupção. Doutor Pedro, o tempo realmente voou. Infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez a nossa presença aqui, conclamar a sociedade a apoiar a advocacia pública, as procuradorias do município, do estado, a federal, e contar sempre com o advogado público na defesa dos interesses da sociedade, como a doutora Isabel Cecília falou. Muitas vezes não aparece porque previne e evita, não previne mais, muitas vezes por falta de quadros e estrutura, mas a gente está nessa luta, conclama a sociedade e os colegas a participar desse ato, que a gente intenciona ser um grande ato de valorização e esclarecimento da sociedade. Doutora Isabel, suas considerações finais. Eu convido a todos, né, no dia 7 de março, no próximo dia 7 de março, nós estaremos na OAB dando início a um trabalho que tende a esclarecer à população qual a importância do trabalho feito pelos advogados públicos federais, estaduais e municipais. E o convite se estende a toda a sociedade, né? Porque é interesse de todos saber como funciona o Estado, saber como o Estado gasta o seu dinheiro e saber o que pode ser feito para que esse dinheiro arrecadado através dos impostos sejam gastos da forma mais eficiente possível. Então, é interesse de todos, é interesse de toda a população cearense, brasileira, estadual, que a advocacia pública seja valorizada e que a advocacia pública possa fazer o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Obrigada. Ivelise Maia. Acompanhe agora uma entrevista com o secretário de Administração Penitenciária do Ceará, Mauro Albuquerque, sobre a política de segurança penitenciária que está sendo implantada aqui no estado. Fortaleza e várias cidades do interior do estado, no mês de janeiro, foram vítimas de ataques criminosos. Inclusive, esse assunto foi destaque nacional e internacional. Eu vou conversar com o secretário de Administração Penitenciária, doutor Luiz Mauro Albuquerque, para saber inicialmente, doutor, como é que o senhor conseguiu conter aquela onda? Bom, quem conteve na realidade foi a segurança pública, né? As forças policiais que, com excelente trabalho, atacaram de imediato, prenderam muito, né? Eu acho que foram 200 e poucos ataques e 400 e poucas prisões. E a gente só foi endurecer dentro do sistema penitenciário para poder mostrar que realmente o Estado não ia recuar, né? A comando do governador, a ordem é não recuar. Secretário, qual a política de segurança, né, penitenciária que está sendo adotada, então, para conter e manter essa paz que nós estamos vivendo? Cumprir a lei de execuções penais, né, e fazer com que realmente o preso esteja dentro da cadeia puxando a pena dele que o juiz, que o judiciário o condenou. Então, é essa a forma que a gente vai combater com disciplina. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem transparente e flexível, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim preconiza o artigo 127 da Constituição Federal de 88. E para falar sobre a importância do Ministério Público, assim como sobre as prioridades da instituição para este ano, nós
Nós recebemos agora em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Plácido Rios. Dr. Plácido, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Satisfação, Everton. Estamos aqui à disposição. Grande prazer em poder nos comunicar com a sociedade cearense. Nós é quem agradecemos. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores qual a missão do Ministério Público do Estado do Ceará. A missão do Ministério Público ela vem crescendo de forma potencial, né? Quanto maior for a democracia, quanto mais forte tiver o regime democrático, mais forte é a intervenção do Ministério Público nos destinos da sociedade. Antes da Constituição de 1988, o Ministério Público tinha praticamente uma missão isolada de atuar na área criminal. E pós-Constituição de 88, nós passamos a lidar com todos os interesses difusos, os que você acabou de comentar, né, individuais, homogêneos, enfim. Onde se sobressair o interesse público, onde o interesse muitas vezes sair da esfera privada, ele vai sim chamar a atenção e a atuação do Ministério Público. Doutor Plácido, há uma forte preocupação do Ministério Público que diz respeito à modernização. Isso aí ninguém pode mais fugir, da modernização e dos investimentos em tecnologia. Quais são os investimentos que o Ministério Público do Estado de Ceará está fazendo no que diz respeito à infraestrutura e à modernização do poder? O Ministério Público tem uma história, né? E essa história, a cada gestão que passa, bem verdade, nós estamos crescendo um pouco. E nessa última gestão, em 2016, nós tínhamos findado um planejamento estratégico, iniciamos um novo planejamento. E esse planejamento ele foi dividido em duas ondas. E essas ondas, primacialmente, elas foram voltadas para a questão de melhor estruturar os órgãos de execução do Ministério Público. Então nós trabalhamos muito na parte de tecnologia, na parte de pessoal e em estrutura física, né? Eram três áreas muito carentes da instituição. E aí nós desenvolvemos várias atividades voltadas a guarnecer as promotorias e procuradorias de justiça de um instrumento tecnológico hábil a desenvolver nossas atividades, de termos também um quadro de pessoal à altura das nossas demandas e termos, por incrível que pareça, Eveltio, prédios para que possamos funcionar de forma correta, né? Porque muitas vezes o Ministério Público, os promotores não tinham local para trabalhar como acontecia. A estrutura física. A estrutura física. Até nas promotorias criminais, onde nós trabalhávamos dentro do Fórum Clos Bevilacqua, com um espaço cedido pelo Poder Judiciário, que sempre teve uma relação muito respeitosa e harmônica com o Ministério Público, mas que era muito insatisfatório as nossas demandas. Alguns promotores ali trabalhavam e outros tinham que levar os trabalhos para casa, né, para suas residências, porque não tinha sequer uma mesa e uma cadeira para desenvolverem seus trabalhos. E hoje, graças a Deus, a instituição teve um fortalecimento muito grande e conseguimos já aparelhar praticamente todos os órgãos de execução no estado do Ceará para bem desenvolverem os seus trabalhos. O Ministério Público, inclusive, investiu num sistema de automação, Sim. Não só para dar mais agilidade ao trabalho dos membros, né, e servidores do Ministério Público, mas também para emprestar uma maior transparência ao órgão, não é verdade? Sem dúvida. É um caminho, o caminho da tecnologia é um caminho sem volta, né? Não é só o Ministério Público, é o mundo moderno, né? Verdade. Atualmente. Então, nós estamos investindo fortemente, começamos já em 2016, porque não é trazer um sistema para o Ministério Público do Ceará, é preciso trabalhar a infraestrutura para receber esse sistema. Então, nós tivemos que aparelhar todo o estado do Ceará com uma internet capaz de desenvolver o sistema, né, com um data center modular, que tudo isso custa muito caro, com novos computadores, né, telas diferenciadas, a questão também da videoconferência, para que a gente possa ter essa interação mais rapidamente. Então, o que nós esperamos é até o final de 2019, nós termos todo o estado contando com um novo sistema tecnológico, é o SAG-MP que está sendo instalado, de uma empresa Softplan. É o único no Brasil, é um sistema muito moderno, né, com uma tecnologia de ponta, inteligência artificial, enfim, nós darmos toda aquela condição, primeiro para que a sociedade saiba o que é que tramita dentro de uma promotoria, de uma procuradoria de justiça, porque antigamente
Aliás, até hoje, em algumas promotorias, nós já estamos com 100 promotorias autônomas, né, com o novo sistema, mas os processos eram físicos e a pessoa, para saber o que é que estava tramitando no Ministério Público, precisava se deslocar até uma promotoria, questionar, perguntar. E hoje todos vão ter acesso, que é a imensa maioria dos processos. Né? Via de regra, o processo é público, procedimentos extrajudiciais, mesmo que tramitam nas promotorias, a não ser que sejam os processos de natureza sigilosa, que a lei assim os estabelece. Todos os processos terão a ampla conhecimento popular, a tramitação, né, para que a sociedade acompanhe, e uma maior eficiência e agilidade nos trabalhos afetos às promotorias de justiça, que é o que a sociedade mais espera, que nós trabalhemos com mais rapidez e eficiência. Doutor Plácido, por falar em estrutura e infraestrutura, o Ministério Público assinou recentemente um convênio com o Tribunal de Contas do município, que garante a sessão, aliás, o convênio foi assinado com o Tribunal de Contas do Estado, né? Sim, do Estado. Garantindo a sessão do prédio, né, para o Ministério Público do Estado. Você poderia falar um pouco sobre esse convênio, que contou inclusive com a participação do governador Camilo Santana? Claro, esse trabalho foi um trabalho que eu diria coletivo, né, envolvendo inicialmente o Tribunal de Contas do Estado, né, uma instituição que nós temos um respeito, uma admiração e um relacionamento muito profícuo entre as duas instituições. E no primeiro momento conversei com o governador Camilo Santana, que também acolheu esse pedido do Ministério Público. Eu sei das imensas demandas pelas quais passa o governo do estado do Ceará, né? São muitos órgãos que pretendiam aquele prédio, mas eu levei ao senhor governador, que teve muita sensibilidade de entender as nossas carências, né? O Ministério Público funciona hoje no prédio na Rua Assunção, número 1100, onde funcionava o antigo DAI. A instituição cresceu muito durante esse período, né? Nós temos uma estrutura administrativa hoje que o prédio se tornou obsoleto, né? E é um prédio antigo que nos traz problema. E esse prédio onde funcionava o extinto TCM é um empreendimento moderno, eficiente, tem todo aquele cabeamento lógico, a estrutura necessária que nós precisamos para desenvolver os nossos trabalhos. E também o próprio Poder Legislativo do Estado do Ceará, que sempre esteve apoiando essa iniciativa. Então, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público fizeram essa grande confluência de interesses, através do qual nós estaremos, acredito eu, até o final do ano, desse ano de 2019, torcendo para que tudo dê certo. Nós estaremos ocupando aquele espaço e conseguindo ali, com certeza, desenvolver um trabalho melhor. Estamos ao lado do Tribunal de Justiça, nossos procuradores trabalham no tribunal, então não teremos o dispêndio para estarmos nos deslocando, levando o processo. Então vai ser muito melhor para a instituição e para a sociedade, não tenho dúvida. Doutor Plácido, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o esforço do Ministério Público no que diz respeito ao combate à corrupção e às organizações criminosas. Mas eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. Pois não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Plácido Rios. Dr. Plácido, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o esforço do Ministério Público no que diz respeito ao combate à corrupção e às organizações criminosas. Lamentavelmente, a corrupção ela ainda é um câncer generalizado sobre o Estado de Direito. Eu diria a maior mácula que tem hoje o Estado Democrático de Direito seria a corrupção, né? Principalmente porque a corrupção, como todos sabem, ela evita que nós tenhamos políticas públicas eficazes, educação, segurança, saúde. Então, tem que ser a educação, ela não é para ser enfrentada pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela polícia, por todos nós. É necessário que nós, brasileiros, consigamos desenvolver um sentimento de completa intolerância com a corrupção. Se a gente fala muito em tolerância com a corrupção, nós temos que desenvolver
exatamente o sentimento de intolerância, né? Em todos os aspectos, sob todos os artifícios, a corrupção ela precisa ser banida não vou dizer acabar com a corrupção, né? Nós temos que diminuí-la a um ponto que ela seja tolerável, porque no momento nós temos uma dificuldade muito grande de desenvolver a sociedade brasileira em face do desvio de recursos públicos que são direcionados a áreas fundamentais, como nós já citamos, e não chegam até os seus desiderados. Então o Ministério Público nós sabemos que é uma das instituições que tem mais respeitabilidade e credibilidade nesse trabalho de combate à corrupção. Nós tivemos, como recentemente informou o jornal Povo, nós tivemos um incremento de 2014 para 2018, no crescimento de mais de 200% de operações desenvolvidas pelo nosso órgão maior de combate à corrupção, que é a PROCAP. Né? Nós tivemos quase uma operação por mês. Agora, Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública. Nós tivemos praticamente foi uma operação por mês. Essas operações são muito profundas, criteriosas, todas envolvem a atuação do Poder Judiciário na sua mais elevada instância, né? Através do Tribunal de Justiça. Os desembargadores precisam deferir ordens de busca e apreensão, ordens até de prisões cautelares. Então elas precisam ser muito bem fundamentadas e muito bem provadas. Mas mesmo assim, mesmo com esse aumento de 200%, nós sabemos que ainda estamos muito aquém de atender todas as demandas que a população tem quanto a denúncias de desvios de dinheiro público. Então precisamos apostar muito nesse projeto de lei que está indo ao Congresso Nacional, a lei anticrime. Da lei anticrimes. A gente precisa fortalecer o aparato jurídico. Nós precisamos punir com mais vigor e punir de forma mais rápida, né? Nós tivemos só para a gente voltar um pouco e entender como é importante a gente ter instrumentos hábeis de atuação, nós tivemos duas mudanças que fizeram a diferença na sociedade brasileira, apenas duas. A primeira foi quando o Supremo Tribunal Federal, que diga-se de passagem, não foi uma mudança do Congresso, foi uma mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que era apto o Poder Judiciário a executar provisoriamente a pena aqueles condenados através de um órgão colegiado. Então isso fez com que nós tivéssemos pessoas que transgrediam a lei de forma muito fortemente, né, como é o caso do governador do Rio de Janeiro, estivessem atrás das grades como tantos outros. A execução provisória. Né? A execução provisória da pena. E o segundo foi o caso da colaboração premiada, né, em que pessoas passaram principalmente em virtude desse primeiro mecanismo, do corrupto ver, olha, eu posso vir a ser preso, eu posso ser punido, então eu vou colaborar. Verdade. E nós hoje no Ministério Público, nós temos ações envolvendo colaborações premiadas que vêm funcionando, vêm nos ajudando bastante. Porque às vezes a sociedade não entende. Existe uma questão muito difícil e complexa, que é a produção de prova. A produção de prova não é fácil, principalmente a corrupção. Quando ela é elaborada ali entre quatro paredes, né, de uma forma muito silenciosa, sigilosa. Então, para você conseguir provar isso aí, não é nada fácil. E, portanto, nós estamos avançando, mas precisamos alinhavar essa nova atuação, esse novo projeto que vem do ministro Sérgio Moro, com várias outras propostas que eclodem do Ministério Público, da própria sociedade, no sentido de modernizarmos a nossa legislação. Esse Instituto da Colaboração Premiada, sem sombra de dúvida, ele tem ajudado a desarticular várias facções, não é verdade? Sem dúvida, né? Porque exatamente com a dificuldade da prova, quando nós conseguimos, como diz o ditado popular, às vezes o fio da meada, e conseguimos chegar a esse através das palavras, através do contexto e através da explanação que ele faz, a gente consegue desbaratar todo um esquema de corrupção. Então isso vem ajudando bastante. Aqui no Ceará, não apenas a PROCAP, como o GAECO, desenvolvem atividades contra organizações criminosas com base no Instituto da Colaboração Premiada. Doutor Plácido, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre a nova sede das Promotorias de Justiça de Crateús. Foi inaugurada recentemente uma nova sede dessas promotorias. Sem dúvida. Nós, como eu disse anteriormente, nós tivemos uma grande dificuldade de buscar uma infraestrutura para trabalhar, né? Esses trabalhos
que a sociedade demanda, eles só podem existir quando nós temos uma condição básica, né, primacial para exercer o nosso trabalho. Como eu disse, muitos promotores, eles não tinham sequer um local, uma mesa de trabalho, né, tinham que realizar os trabalhos em casa, e hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho de infraestrutura, estrutura física mesmo, né, em várias comarcas. Estamos agora, talvez essa semana, já iniciando um novo prédio em Maracanaú, o prédio das promotorias de justiça. Crateús recentemente foi inaugurado, né, dando maior conforto lá aos colegas. Estamos também com um trabalho de um chamamento público em Caucaia. Sobral também já foi aquinhoada. Então, enfim, são muitas as demandas também de infraestrutura, mas que graças a um trabalho coletivo que se desenvolve hoje dentro do Ministério Público e com fortes parcerias, né, recentemente também o governo do estado cedeu um prédio em Iguatu para que nós pudéssemos também ali ter a promotoria de Iguatu, porque funciona ainda de uma forma muito capenga, em uma residência que ali era alugada, e a gente vai conseguir transmudar os nossos trabalhos para numa sede mais moderna também em Iguatu, e em vários municípios a gente está fazendo esse trabalho. O Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público tem facilitado esses investimentos? É muito importante a sua pergunta, Hervelto, porque quando eu falei do planejamento estratégico, a primeira coisa que nós antevemos foi que, se nós planejarmos, né, não adianta nós estabelecermos metas, objetivos a serem conquistados, se não tivermos uma infraestrutura orçamentária para tornar essas metas concretas executadas, né? Então, se não tivermos dinheiro, nós não vamos ter um planejamento estratégico, mas sim sonhos estratégicos. Verdade. Então, esse fundo de reaparelhamento, que nós tivemos aí uma verdadeira irmandade com o Poder Judiciário do Estado do Ceará, com o Poder Executivo, né, através do governador Camilo Santana, com o Poder Legislativo, através de todos os deputados que votaram essa questão unanimemente. Então, o Ministério Público conseguiu ter oxigênio para desenvolver todo esse trabalho que vem desenvolvendo. Não apenas a estrutura física, mas também essa estrutura tecnológica que é caríssima, né? Então, graças a esse reaparelhamento da instituição, nós estamos realizando todas essas obras. E o mais importante, nós estamos podendo pensar o Ministério Público para daqui a alguns anos. Nós vamos ter, sem dúvida, em todo município, nós vamos ter uma promotoria de justiça equipada, a contento, para receber as demandas daquela sociedade, daqueles munícipes, e poder desenvolver aquelas atividades próprias do Ministério Público de combate à corrupção, de combate à criminalidade, de tutela dos direitos difusos, saúde pública, a ordem econômica como um todo, né, a defesa do consumidor, a criança e o adolescente, enfim, todos os trabalhos que nós realizamos, essa infraestrutura serve exatamente para isso. Doutor Plácido, há previsão para ampliação do quadro de pessoal? Há previsão para concurso público, órgão? Já sim. Ainda no ano passado, nós encaminhamos para o órgão especial do Colégio de Procuradores, que autorizou a realização de concurso público. Nós vamos ter tanto concurso para membros, promotores de justiça, que nós já temos uma defasagem de, salvo engano, são 77 cargos vagos na estrutura orgânica de pessoal do Ministério Público, como também para servidores. Né? Servidores, nós não temos sequer mais cadastro de reserva. Todos foram chamados. Analista, né? E técnico. Analista e técnico, e mesmo chamamos todos que tinham no cadastro de reserva, com compromisso, é claro, de cumprir tanto a lei de responsabilidade fiscal, que está aí para gerenciar o regramento fiscal das instituições, que tem autonomia financeira, como também o novo teto constitucional estabelecido ao final de 2016 no estado do Ceará. Então, o Ministério Público está apto a realizar concurso exatamente pela rigidez fiscal que foi desenvolvida na Procuradoria-Geral de Justiça ao longo desses anos, dando assim condições para a gente, margem de pessoal, para chamar novos promotores e também novos servidores na instituição. Doutor Plácido, o Ministério Público Cearense alcançou o primeiro lugar no índice dos ministérios públicos mais transparentes do Brasil. O que significa esta conquista? Significa tudo, né? Transparência é tudo. Nós lidamos com recursos públicos, o que é desenvolvido ali no Ministério Público é todo voltado à sociedade, no caso a sociedade do estado do Ceará. Então, quando nós temos um órgão de controle
que quando nós assumimos, nós estávamos no 24ª colocação. E hoje nós migramos em 2017 para 2º lugar e em 2018 1º lugar. Então, claro que nós não estamos sozinhos, e isso é muito exitoso para o Ministério Público brasileiro. Nós estamos ali ladeando com outros Ministérios Públicos. O Ministério Público da Bahia também está em 1º lugar, o Ministério Público de Pernambuco, o Ministério Público do Nordeste, assumindo essa colocação. Para a gente é um sinal de integridade, de respeito que nós temos com a sociedade e principalmente zelo pelos interesses maiores da população do estado do Ceará. Doutor Plácido, o tempo realmente voou, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Evelio, estamos sempre à disposição, é um grande prazer poder nos dirigir através desse canal de comunicação de tanta respeitabilidade para a sociedade cearense, expor todas essas agruras, mas também esses êxitos que construímos ao longo desses anos. Obrigado. Eu que agradeço. Ivelise Maia. Com o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, que garante vagas em instituições particulares, chega a 30 o número de internos aprovados para ingressar no ensino superior. A oportunidade, que alcançou 11 novos participantes, foi possível através das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade, o Enem-PPL. O resultado é 3 vezes maior que o registrado no ano passado, quando apenas 8 internos alcançaram a vaga no ensino superior. As últimas aprovações com alunos de unidades da região metropolitana e do interior do estado foram nos cursos de Ciências Contábeis, Radiologia, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Administração. Além dos 11 aprovados na segunda chamada do ProUni, 14 foram aprovados na primeira chamada e 5 passaram pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, garantindo vaga em instituições públicas de ensino. Os aprovados são das cadeias públicas de Aratuba, Crato, Pacuti, Aracati e também de Boa Viagem. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, aqui na nossa agenda. Defensoria Pública de Minas Gerais, inscrições até 25 de abril. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inscrições até 27 de fevereiro. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, inscrições até 8 de março. O programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista nosso programa também no canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.